Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. Como diariamente a gente tem um compromisso aqui de atualizar vocês, trazer as informações, dar nossas opiniões, trazer as nossas análises, notícias para você ficar por dentro diariamente do nosso Flamengo. O amigo rubro-negro que está chegando por aqui, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e tamo junto, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai falar, o tema principal, né, a gente vai falar agora, né, desse provável novo atacante do Flamengo, do Juninho. O Flamengo, quem sabe ali, ultrapassando, deixando o Sevilha para trás nessa disputa, nessa corrida pelo atacante, né? O Filipe Luís até entrando em contato com o atleta. Vamos falar um pouco mais sobre esse jogador, bater um papo sobre esse jogador. Além disso, vou trazer para vocês já nos próximos vídeos, eu já adianto aqui para vocês, pois está acontecendo uma, digamos, uma revolução dentro ali do Flamengo, dentro do organograma do Flamengo, sobretudo no departamento médico do Flamengo. A gente vai fazer essa pesquisa, eu vou trazer os números para vocês, pois o Flamengo está tentando fazer, né, aquele controle de caixa, mas, meu amigo, só de cálculo de FGTS, porque o Flamengo está mandando todo mundo embora, cara. Pelo visto, o médico José Luiz Runco, né, ele que será agora o líder ali, né, do departamento médico do Flamengo, de todo, né, dali do clube, não diretamente com a relação com o profissional, mas também com a base e tal. Nutricionista, fisiologista, médico, todo mundo, cara. Uma demissão em massa, praticamente não, integralmente, né? E aí com isso a gente vou trazer para vocês esses números, esses dados, em aspas, revanchismo, tem ali uma mágoa, não importa, eu vou trazer para vocês tudo sobre esses bastidores, tá? E até mesmo por isso, só trazer aqui o nome já do fisioterapeuta, né, que o Flamengo contratou, que foi o Roberto Tupinambá, conhecido como Tupi. Ele estava no Fluminense, tá? Ele trabalhava ali no Fluminense e o fisioterapeuta é o novo, né? O Runco foi lá e o contratou, é novo membro aí do departamento médico do Flamengo. Ele já trabalhou no Flamengo há mais de 20 anos atrás, era um garoto ainda como estagiário, e agora está retornando para o clube, mas depois eu trago todas essas atualizações para vocês. Antes, né, a gente está aqui para falar de quem está saindo, vamos falar de quem pode vir a chegar, que é o Juninho, atacante aí do Qarabag. O Flamengo havia feito a oferta lá atrás, aí está confirmado. O Filipe Luís entrou em contato com o atleta, conversou com o atleta, são mecanismos normais, né, de uma negociação, de um convencimento. Afinal de contas, se ele tem uma proposta do Sevilha na mesa, por que ele vai querer jogar no Flamengo com 28 anos? Por que ele não vai fazer sua carreira no Sevilha? Então essa tarefa de convencimento, ela parte também do técnico, parte do planejamento, das, em aspas, promessas de como esse atleta vai estar inserido. Afinal de contas, o Juninho passa por quê? Por desconfiança. Você está extremamente desconfiado do Juninho, ou se você não está extremamente desconfiado, você tem um amigo rubro-negro que esse cara está rasgando as calças pela cabeça, porque ele está extremamente desconfiado do Juninho, chamando o Juninho de Carlinhos 2.0, achando um absurdo. É normal. Essa desconfiança é normal. Afinal de contas, é um cara que está jogando no Qarabag. E pelo nosso desconhecimento global, a gente vê tudo fora daquilo que a gente já conhece como ruim. Então é normal essa tarefa. Até por isso eu acho até que o Super Mundial ele vai servir como uma espécie de um processo educativo para muitos torcedores. Apesar de ali, né, por sua grande maioria, times que a gente já conhece, já reconhece, mas de uma certa forma você entender onde o seu clube está, qual é o nível de competitividade, enfim, vai ser muito importante, mas isso é um outro tema. O que eu trago aqui também para vocês sobre o Juninho é o seguinte, cara, você acompanha lá o futebol do Azerbaijão, você acompanha o futebol local do Qarabag, por mais que ali tenha alguns confrontos importantes, mas você olha meio, então vamos dar uma conferida naquilo que teve na sua experiência profissional entre ali aquele panorama que a gente imagina que vai encontrar aqui no futebol brasileiro. Não, o Tottenham é melhor do que a média, o Ajax é melhor do que a média, mas de enfrentamento para o Qarabag, esses enfrentamentos importantes. Então, cara, a gente já fez o nosso dever de casa. Confrontos: Tottenham, Malmo, Ajax, Lyon. O Lyon está até numa fase ruim, mas é um clube que financeiramente estava ali e tal, então consegue ter um time organizado ali no futebol francês, apesar de hoje no futebol local o Lyon não tá, não é o Lyon, né? Mas enfim, passando por esses jogos, só um parênteses importante. Você que ainda não faz ideia de como esse cara joga, não faz a menor ideia, pulou o nosso vídeo no dia que saiu, porque saiu uma notícia que não ia ser mais, e tu deu uma desanimada pelo tema, o link tá aqui, tá? O link tá aqui. Confira sobre o atacante, uma das suas principais características, e aí, cara, eu te dou a convicção que você vai entender
o porquê o Flamengo chegou nesse nome. Antes da gente passar aqui sobre alguns números, é importante a gente entender o seguinte. Um medalhão, um jogador que todo mundo conhece, ele não é a certeza de dar certo, assim como o Juninho, qualquer outro jogador que não tenha grife nenhuma. Contudo, eu entendo que para arquibancada e para mídia populista, o medalhão, ele te dá um conforto. Esse conforto é o seguinte, sabe, eu conheço o cara, tal, então, porra, o medalhão, sempre vai preferir o medalhão. Quando o Flamengo contrata o Marinho por gosto pessoal de dirigente, pouquíssimas pessoas rejeitaram, apesar de reconhecer, ou acho que reconheciam, sabiam que havia ali uma certa incompatibilidade com o jogo que era praticado pelo Flamengo. Eu falei, pô, Marinho, meu irmão. Pô, Marinho joga pra caraca, Rei das Américas. Mas ninguém chegou e falou, cara, esse cara tem a ver com o que esse treinador pediu? Não. Ele veio por quê? Não, porque tem um entusiasta na direção. Vai se adaptar ao jogo? Olha, o que ele jogou... O caso é um pouco inverso, tá? Ninguém fica entusiasmado quando olha assim, mas tá muito... O que o Felipe Luiz descreveu de um atacante, esse cara tá aplicando, mas lá na sua realidade. E até diante dessa realidade dele, pegando aqui, tá? Contra esses jogos, tá? Tottenham, Lyon, Malmo. 6 jogos, ele iniciou os 6 jogos. É titular, né? Ele joga com a equipe. 89 minutos por jogo. 89 minutos por jogo, então joga, né? O tempo inteiro. Total de minutos jogados, 531, né? O seu mapa de calor nessa competição, contra esses adversários, era aquele atacante que joga, né? Mas é um centroavante, vamos dizer assim, mas até por característica, como eu trouxe aqui para vocês, é um cara que saia bastante. Existe até uma certa expectativa, que o Flamengo havia procurado, de um cara que pudesse jogar com Pedro. Não é uma tarefa fácil, taticamente falando, se o cara for um centroavante, porque é ele que vai modificar. O Pedro ele tem uma característica mais rígida, mais física, mais parado. Então é ele que vai precisar sair. Então, de qualquer forma, será que ele pode jogar junto? E aí tem aqui o mapa de calor que ele saindo bastante. E alguns dos seus números aí sobre eficácia, por exemplo, contra esses times, né? 88%, passe no próprio meio campo 100%, no adversário 82%. Chamou a minha atenção, e aí foi como eu falei para vocês no vídeo que eu falei sobre ele no Novo Horizontino e falei sobre ele no Vila Nova. Era um jogador que teve a sua, vamos dizer assim, a sua formação inicial por ter velocidade pelas pontas. Então ele tem traquejos do cara que joga pelos lados, só que agora ele tá jogando por dentro, e, sinceramente, bem melhor por dentro, tá? Até mesmo no Karabag, bem melhor. Sendo esse atacante, né? Essa espécie desse atacante do facão, né? Da ruptura e tal. Muitos vão criticando o movimento do Flamengo. Cara, eu acho o movimento do Flamengo um movimento pontual. Por quê? Se o Juninho sai direto do Karabag, do futebol do Azerbaijão, que ninguém conhece nada, e vai direto pro Flamengo, tem a crítica do, porra, é o cara do Azerbaijão. Mas se o Juninho passa pelo Sevilha, não dá certo, dá aquela flopada, e o Flamengo procura, a manchete é atacante do Sevilha e a galera enxerga com bons olhos. Então, nessa disputa que o Flamengo teve com o Sevilha, cara, o momento para contratar é esse. Criticava-se tanto e falava-se tão mal do Marcos Braz porque ele trazia o, em aspas, refúgio da Europa. Mas a mentalidade é muito mais próxima do Marcos Braz do que uma suposta crítica de que acontece na época. Então, assim, passou à frente do Sevilha, contratou Enzo Fernandes. Qual era o momento de contratar o Enzo Fernandes? É quando ele está estourando no Benfica? Não. É quando ele está estourando no River Plate? Não. É quando ele está estourando no Defensa e Justiça. E aí o pessoal vai falar, porra, vai contratar o volante do Defensa e Justiça? Onde é que está o Defensa e Justiça nessa tabela? 12º. Mas é. Então, na minha opinião, Juninho vai dar certo? Não tem como saber. Qual é a probabilidade? Não tem como saber. Isso aí, o futebol, isso aí é futurologia. Ele encaixa no jogo do Flamengo. Ele encaixa no que o Felipe Luiz quer. E talvez tenha sido um mecanismo fácil e facilitador até para o Felipe Luiz chegar e falar, não, cara, não vai para o Sevilha não, que seria uma boa oferta, você vai jogar no Sevilha, porra. No futebol espanhol, La Liga, com 28 anos, você conseguir atingir, o Sevilha tá sempre ali postulando, tá sempre rodeando ali, sendo intruso, né, entre os principais, é campeão de Europa League. Você conseguir trazer um cara desse, tem que ter um poder de convencimento de um cara desse. Agora, o poder de convencimento com papo, é com salário, é com aplicação de jogo. Não, você vai otimizado, você vai
isso pode convencer o atleta. Vamos ver o que vai ser, caso o Flamengo consiga confirmar. O Flamengo ultrapassou ali o Sevilha nessa corrida, vamos dizer assim. O que vai ser o Juninho? Muitos olham desconfiado, mas eu acho que tem que olhar com uma perspectiva também de que o momento para contratar é agora. Se não der certo, vários outros medalhões, inclusive, não deram certo ao longo desses 100 anos, mais de 100 anos da história do Flamengo. Grande abraço a todos, estamos juntos, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, valeu!